Olá, bom dia. Eu sou Arlean Chaves Marinho, estudante do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás. Estou aqui para representar o nosso grupo e tentar responder à questão como deve ser a postura do professor ao se trabalhar questões relacionadas à sexualidade na escola. Eu, em conjunto com as minhas colegas, lemos os textos e assistimos aos vídeos para tentar chegar a uma possível resposta para essa questão que é complexa. A Tatiele pontuou que a sexualidade é uma construção social e eu gostaria de nos dar dois exemplos básicos disso, de que na França do século XVIII, o homem passava maquiagem e utilizava meia calça. Isso fazia parte da masculinidade, da nobreza. E no Brasil do século XXI, isso é coisa de mulher. Também no Brasil do século XXI, homem não usa saia. Mas na Escócia, homem usa saia, é normal lá, é cultural. Então isso nos prova como a sexualidade é uma construção social daquilo que é de homem e que é de mulher, é culturalmente inserido nas sociedades. A Tatiane pontuou no vídeo da psicóloga e sexóloga Cláudia Lopes que a educação com os alunos ela deve ser a mais clara possível para não gerar entendimento falhos nos alunos. E a sexualidade ela deve ser iniciada em casa e com os pais. A escola entra de forma secundária após a criança entrar na escola. E a sexualidade ela deve iniciar desde que a criança nasce. A Ana Lívia pontuou que Freud citou já lá no início do século XIX que a criança tinha sexualidade. Se é polêmico nós falarmos isso hoje, imagina no século XIX. O quão polêmico essa declaração não deve ter sido. Porque realmente a criança tem sexualidade. Se a gente for notar, ela reage a impulsos. E nós, quando adultos, também reagimos a impulso. Mas a criança, principalmente, você se nota pela criança do sexo masculino, que ela se sente ereta, ela começa a se tocar nas partes íntimas. Então tudo isso é sexualidade e deve ser tratado da forma mais clara possível pela escola e pelos pais. A gente tem que quebrar esses tabus. A Ângela pontuou que nos PCNs, dentro dos PCNs tem os temas transversais e dentro dos temas transversais que devem ser abordados por qualquer professor é a questão dos temas relacionados à educação sexual. Não há um professor específico de educação sexual nas escolas. Então esse tema ele deve ser tratado por todos os professores. Se um aluno chegar para tirar alguma dúvida, para tentar saber alguma coisa, isso deve ser passado de maneira correta e clara. A Raquel pontuou que os assuntos sobre a sexualidade eles também devem ser tratados com naturalidade. Eu me recordo de um exemplo de uma vez que eu estava numa sala de aula que um aluno me perguntou o que era fimose e eu não tinha maturidade para lidar com aquilo, acabei chamando outro professor para poder tirar a dúvida daquele aluno e foi muito natural a forma que o professor explicou para o aluno o que é uma fimose. E essa clareza que nós devemos ter, não devemos ficar maquiando nem manipulando as informações para que os alunos cresçam com a naturalidade em relação à sua sexualidade. A Isabela pontuou um tema que a educação sexual ela não deve ser tratada apenas para higiene e precaução. Isso é uma visão limitada da educação sexual. A educação sexual deve ser tratada de maneira ampla. E a Carol citou que é uma forma de salvar vidas. A educação sexual é uma maneira de salvar vidas. Porque se você ensina uma pessoa como que ela se previne de uma IST utilizando um preservativo, se você ensina uma pessoa a não engravidar na adolescência, que pode ser um risco para a saúde daquela adolescente, é uma forma de você salvar a vida daquelas pessoas. E a Ana Maria pontuou que a curiosidade é normal e ela não deve ser reprimida. Foucault cita lá na sua História da Sexualidade que por muito tempo a sexualidade foi reprimida na era vitoriana. E agora nós podemos ter a oportunidade de tratar essa sexualidade com mais naturalidade. E isso não deve ser reprimido, muito pelo contrário. Quanto mais se falar, menos preconceitos e menos tabus nós teremos para quebrar.
Então, esse é o compilado de ideias que nós reunimos de como a educação sexual deve ser tratada na escola. Obrigado.